Trombley chegou mesmo a afirmar que tinham tentado envenená-lo várias vezes. Trombley nunca esperou enfrentar assédio e ameaças de morte por criar um artefato que trouxe algo de bom para o mundo. Hoje, Adam Trombley continua sendo um cientista de renome internacional, físico e desenvolvedor da tecnologia Zero Point Energy. Ele inventou numerosos dispositivos de nova energia capazes de extrair energia do vácuo, incluindo a máquina homopolar de caminho fechado e o gerador de ressonância sonora piezoelétrica. Retomando o tema central da antigravidade, há mais um caso que vamos tratar. Tudo tem estado escondido na natureza. Viktor Stepanovich Grebennikov era um entomologista que estudava principalmente insetos, mas era também pintor, naturalista e amante da natureza. Ele nasceu em 1927 em Simferopol, uma cidade populosa na península da Crimeia, que na época fazia parte da União Soviética. Por que esse senhor é importante? Em 1988, enquanto examinava as conchas dos insetos sob um microscópio, Grebennikov notou uma composição sólida multidimensional, extremamente rítmica, ordenada e sem paralelos na forma de um favo de mel, que parecia ter sido criada por uma máquina automática complicada. À medida que o estudo avançava, algo extraordinário aconteceu. Em suas próprias palavras, eu estava prestes a colocar uma segunda placa com a mesma estrutura celular em comum no fundo, quase propositalmente no topo da primeira, mas a primeira placa se soltou em 1000 pinças suspensas sobre a outra placa, sob o microscópio por alguns segundos. Depois girou alguns graus no sentido dos ponteiros do relógio e oscilou, e só depois caiu abruptamente sobre a mesa. Quando recuperei o juízo, amarrei algumas placas com um cabo e não foi fácil. Só consegui sucesso quando as coloquei verticalmente. O que recebi foi um bloco de titânio com várias camadas que coloquei sobre a mesa. Mesmo um objeto relativamente grande, como um alfinete, não cairia sobre ele. Algo o empurrou para cima e para o lado. Ao colocar a placa no topo do bloco, testemunhei coisas incríveis e impossíveis. A placa desapareceria da vista por alguns momentos. Foi então que percebi que isso não era um farol, mas algo completamente diferente. Essa descoberta incrível fez Grebennikov pensar, e a ciência sugeriu que alguns insetos poderiam ser muito grandes para voar com base no tamanho de suas asas e na velocidade do seu batimento de asas. Será que o efeito estrutural da cavidade criada por esse favo de mel incomparável criou um tipo de campo antigravitacional que permitiu aos insetos desafiar a física e levitar em vez de voar? Seguindo essa linha de pensamento e o trabalho de cientistas do passado, como Nikola Tesla, Grebennikov começou a tentar criar um tipo de veículo antigravitacional. Por anos, ele trabalhou duro no projeto, até que finalmente encontrou algo que possuía características aparentemente surpreendentes. Ao colocar centenas, se não milhares de conchas de titânio no fundo de uma plataforma de madeira simples, Grebennikov inventou um veículo antigravitacional que ele afirmava poder percorrer até 1.500 km por hora, a uma distância de até 300 metros de altura. Ele operou o dispositivo subindo na plataforma e usando duas asas presas à base por um único poste. Apesar das velocidades incríveis, o condutor não sofreu nenhum efeito, nenhuma propriedade de inércia ou pressão dinâmica, quase como se estivesse instalado numa bolha ou num campo de força. Além disso, quando estava em voo, o dispositivo era invisível por baixo, aparecendo apenas como uma esfera de luz ou uma nuvem no céu.
Os observadores notaram que até sua sombra estava ausente quando em voo, e o relógio deslocava constantemente para trás e para frente. Sabemos por Einstein que o tempo, o espaço e a gravidade estão entrelaçados. Honrado por uma invenção que poderia mudar o mundo, Grebernikov acreditava que a chamada ciência real deveria investigar sua descoberta, pelo que solicitou uma patente. Surpreendentemente, seu pedido foi recusado, enquanto Grebernikov foi rejeitado e denunciado por céticos e outros cientistas. Mas talvez a recepção de sua invenção tenha ido além do mero antagonismo. Em 1932, após seu pedido de patente ter sido rejeitado, Grebernikov tentou publicar um livro que detalhava sua descoberta, os princípios e as medidas de sua invenção, apoiado por uma série de fotografias em cores. Foi dito que isso incluiria fotografias de uma demonstração da máquina que Grebernikov entregou a um museu. No entanto, imediatamente antes da publicação do livro, os editores, possivelmente a pedido das autoridades, fizeram edições dramáticas ao livro, removendo centenas de imagens e todos os detalhes esquemáticos. Segundo um colega de Grebernikov, ele disse que seu amigo fazia parte de uma ciência clandestina que era perseguida e vitimizada pelo estabelecimento científico e entidades governamentais. Dado o dinheiro que os governos estavam supostamente gastando na busca dos segredos que Grebernikov aparentemente tinha descoberto, talvez não seja surpreendente que sua descoberta tenha sido reprimida. Talvez Grebernikov tivesse tropeçado inadvertidamente em algo mais poderoso e, portanto, mais perigoso do que tinha imaginado. Um poder profundo, quase místico, procurado pelos humanos durante séculos, sonhado com cada avistamento de OVNIs ou artefatos humanos inexplicáveis. Pense na Grande Pirâmide de Gizé, uma estrutura tão incrível que gerações de pensadores profundos especularam como uma sociedade antiga poderia ter criado tal coisa. É um mistério tão inexplicável que alguns sugeriram que os antigos devem ter tido acesso a algum tipo de tecnologia alienígena. Isso pode não ser tão rebuscado como parece. Pesquisas recentes mostram que a pirâmide centraliza e transmite energia eletromagnética para as câmaras interiores e para cima, assim como no favo de mel de Grebernikov. Além disso, nas cascas dos insetos da máquina voadora de Grebernikov, o escaravelho era um símbolo de importância vital na mitologia egípcia, frequentemente representado na arte e ícones. Estranho ou não, parece que os egípcios podem ter tido acesso ao conhecimento desde então perdido para os humanos, desejado pelos governos e descoberto por Grebernikov séculos mais tarde. O que exatamente ele descobriu é desconhecido até hoje. E como Grebernikov deixou em suas últimas palavras antes de morrer, não há misticismo. A questão é simplesmente que nós, seres humanos, ainda sabemos pouco sobre o universo, que, como vemos, nem sempre aceita as nossas regras, suposições e ordens de todo tipo humano.